Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva da Rede Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos, estão convidados a continuarem conosco agora, valorizando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre nesta segunda-feira e vamos receber na noite de hoje o deputado federal e empresário de sucesso, Dr. Eduardo Veloso, pré-candidato ao Senado pela União Brasil. Seja bem-vindo, doutor. Muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Narciso. Boa noite, Osmir. Sempre uma honra poder participar aqui do Tribuna Livre na nossa querida TV Rio Branco, né? Muito bem. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Boa noite. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 Rede Cultura. Nesta segunda-feira, desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Vamos receber, na noite de hoje, o deputado Eduardo Veloso, deputado federal, pré-candidato ao Senado, ele que faz parte também das comissões de saúde da Amazônia, no Congresso Nacional, já integrou a comissão do agronegócio, e também é parte integrante do Parlasul, o Parlamento do Mercosul. Osmir Lima, já que você está mais próximo ao doutor Eduardo Veloso, pode fazer a primeira pergunta, depois o doutor Narciso entra na parada também. Doutor Veloso, primeiro prazer de tê-lo aqui no programa. Você é um deputado que tem se destacado, notadamente na área da saúde, tem feito mutirões em todo o Estado, que, como você sabe melhor do que eu, há carências em determinadas áreas, ou em muitas áreas, no interior do Estado, né? E na área sua específica, você vem dando um apoio além do trabalho geral que faz a favor do Estado. Mas me surpreendeu quando eu li, você nunca me falou para mim, você está muito ocupado, que era candidato também ao Senado. Então eu relacionei aqui, Narciso, que nós teríamos do centro à direita, aqui não tem ninguém de extrema direita, do centro à direita, o Gladson, a Mara, o Márcio, Petecão e você. E da ala esquerda, digamos assim, o Jorge Viana. Essa divisão de votos entre o centro e a direita não pode beneficiar em muito o candidato da esquerda? Primeiro, Osmir, obrigado pela pergunta, obrigado a você que nos assiste aqui na TV Rio Branco. Quero começar sempre agradecendo à população por essa oportunidade de estar hoje deputado federal. Você está me perguntando como surgiu essa nossa pré-candidatura ao Senado. Durante esses 2 anos, eu tive a oportunidade de visitar várias vezes todos os municípios do Estado. E conversando com vereadores, direto com a população, e sempre me indagavam, devido às nossas ações, não só na área da saúde, mas eu tenho certeza que nós avançamos muito com a produção rural, na parte da economia. Eu creio e acredito que quanto menor o Estado, melhor o desenvolvimento do nosso Estado. Sempre nos questionavam, e você não vai ser candidato ao Senado e tudo? Até então, eu sempre gosto de conversar com a família, com o grupo, com as pessoas. Até então não existia esse clique, né? Não tinha dado. De uns 3 meses para cá, isso foi incentivando, a população foi perguntando mais, e eu comecei a pontuar e resolvi andar o Estado novamente. E aí, em conversas com prefeitos, deputados,
a população em si, e muitos acreditam que está na hora de uma oxigenação, né? São 2 vagas. Então, Osmir, respondendo à sua pergunta, eu não vejo hoje assim, uma dificuldade da direita se eleger. Tá? Quem será, né? Isso a Deus pertence, é a população que vai escolher algum de nós. Então, assim, antes de tomar essa decisão de ser pré-candidato ao Senado, conversei com a família, conversamos com o nosso grupo, jamais eu serei candidato a alguma coisa de mim mesmo, né? Nós temos os nossos empresários, a população rural, nós temos os nossos até pacientes, né, que nos incentivam. Eu ainda estou na ativa, trabalhando, e isso nos fez tomar essa decisão. Conversei antes de tomar a decisão, eu acredito que nós temos que conversar com as pessoas. E isso foram feito em 12 municípios, conversei com o nosso governador, conversei com a nossa vice-governadora, conversei com os outros candidatos e falei que estava colocando o meu nome como pré-candidato ao Senado. E cada dia mais eu estou mais surpreso com a aderência da população, com a aderência das lideranças, e me sinto feliz. Hoje me sinto preparado para esse novo desafio. Eu acredito que no Senado nós possamos falar mais e resolver mais questões do Brasil e até do nosso Estado, seja ela econômica, seja ela na saúde, seja ela na educação. Então, assim, me sinto preparado, acredito que nós iremos ter êxito, sim, com o apoio da nossa população. Ô, deputado, em princípio, eu faço questão de declarar a minha simpatia e da minha família pela sua candidatura ao Senado. Se você me perguntar, isso é um compromisso de voto? Talvez seja. A não ser que eu venha me decepcionar. Acontece que, quando eu entrei na política, fui deputado estadual, deputado federal, o meu único sonho era chegar ao Senado da República. Nunca demonstrei a menor intenção de ser candidato a prefeito nem a governador. Porque aí sim, esses são os 2 verdadeiros desafios. E nas eleições de 1994, aí é que eu quero chamar a atenção. Nós entramos no processo com 5 candidaturas ao Senado. Nabor Júnior, candidato à reeleição, Aloysio Bezerra, candidato à reeleição, Jorge Calume, ex-senador e candidato à eleição, eu e Marina Silva. Naquela época, dava-se como certo a eleição do Nabor Júnior, ex-governador, com nome absolutamente massificado, e a Marina Silva era a pobrezinha que não tinha nenhuma chance. Com a eleição de 2 senadores, traz imprevisibilidade para o segundo voto, eu tinha vários apoios Narciso Marina, tinha vários apoios Calume Marina, vários apoios Aloysio Bezerra Marina, vários apoios Nabor Marina, e esse aqui, uma vez chegou a chamar a atenção que nós estávamos com estratégia equivocada. É verdade. Sabe qual foi o resultado? Quando abriu-se as urnas, Marina Silva apareceu em primeiríssimo lugar, inclusive sendo mais votada do que o Nabor Júnior, que era o favorito. E ninguém, em tese, Narciso, permite-me aí, jamais imaginou que ela seria eleita. Não, Então, doutor Eduardo, nas eleições próximas, nós estamos dando como certo, e as evidências são muitas, que se candidata ao Senado, o Gládio Cameli estará eleito.
Isso é um fato. Aí você está disputando a segunda vaga com os nomes que o Osmir acabou de dizer. Com Márcio Bittar e Petecão, que buscam a reeleição. Com Jorge Viana, ex-governador e ex-senador, que busca voltar a ser eleito. A ex-deputada federal Mara Rocha também está na disputa. Como é que você está trabalhando o chamado segundo voto? Qual a arquitetura, qual o seu projeto, a despeito, aí sim, da sua profissão de médico, ter feito o seu nome amplamente conhecido? Narciso, é uma excelente pergunta. Primeiro, muito obrigado pela a simpatia do meu nome na disputa do Senado e da sua família. Quero aqui dizer para você que hoje, diferente de 94, hoje a população, nós temos uma conexão direta com a população. Eu tenho certeza que se a população conhecer um pouco do nosso trabalho, conhecer o que nós já fizemos, aqui eu vou dar uma breve para você. Profissionalmente ou politicamente? Os dois, porque isso vai se somando, né? Então eu vou começar do profissional e vou estender com o político que hoje eu estou. Com o meu retorno aqui para o estado do Acre, na época eu fiz faculdade fora porque nós não tínhamos medicina aqui. Eu fiz minha especialização fora porque nós não tínhamos a especialização aqui. Retornei em 2006, quando nós chegamos aqui, hoje o Osmir, que foi operado por mim, a sua esposa, que foi operado por mim, não existia aquela técnica, aquele equipamento aqui. Nós trouxemos hoje o que tem de melhor na oftalmologia. E como eu penso numa expansão e levar isso para todos os municípios, o que nós fizemos? Nós fundamos a escola de oftalmologia aqui. No governo do Tião Viana, iniciou a faculdade de medicina. Hoje nós temos a escola de oftalmologia aqui. Isso é um feito nosso. Trouxemos o atendimento através do projeto Coruja, hoje o projeto Veja Mais Brasil, nós conseguimos levar para 16 municípios hoje, quase periodicamente, constante, e isso trouxemos para cá sem mandato. A cardiologia foi um investimento que nós fizemos aqui também. As pessoas, na sua época, pediam para viajar. Por quê? Porque aqui não fazia um cateterismo, não fazia nada. Nós trouxemos isso para cá. E aí, e o mandato? E o mandato agora sim. Nós conseguimos expandir isso. O Vale do Juruá, em 2022, não tinha tratamento de cardiologia, hoje tem. Ninguém lá você escuta mais que tem que fazer um aeromédico aqui para Rio Branco. Isso é fruto do nosso trabalho. A ressonância magnética, minha pauta é a saúde, é a principal. Porque sem saúde a gente não faz nada. A ressonância magnética era uma emenda da Jéssica, estava parada lá há 5, 6 anos. Desenrolamos lá, completamos. Aqui até agradeço a bancada toda, mas a saúde é nossa pauta, está lá a ressonância magnética. Nós conseguimos inaugurar hoje no estado do Acre, com o prefeito Zequinha, cirurgias foram feitas, esse final de semana passado, 152 cirurgias, coisa que nunca aconteceu lá. E eu não estou falando mais de mutirão, Narciso. Porque mutirão eu já operei em Marechal, já operei em Mâncio Lima, já operei em Rodrigues Alves. Eu vou operar em todos os municípios do estado do Acre e vou mostrar para você que dá. Agora não. Agora nós queremos levar algo constante, com referência, contra referência. Nós já mudamos a vida do Juruá. Esse mês, a partir do dia 17, iremos ter atendimento de cardiologia agora no Hospital do Juruá, atendimento de oftalmologia, e não é mais de mutirão. Vai começar com mutirão, mas vai ficar lá constante. Nós queremos dar atendimento, qualidade para a nossa população. Se a população começar a enxergar isso, eu tenho certeza que ela vai fazer nós avançarmos. Eu tenho um sonho de ajudar, agora eu vou mudar para a produção rural, o nosso pequeno agricultor, o nosso médio agricultor, centro de convivência rural. Esse pessoal vem do ramal, às vezes passa um dia lá no ramal para tirar, escoar e não sei o quê, eles não têm centros de referência. Então nós queremos, estamos fazendo um piloto, o prefeito Bocalon abraçou aqui na Transacriana, no quilômetro 58, lá no Baixa Verde, um centro de convivência rural, emenda nossa. Sabe por quê? Porque eu quero programar, dando certo isso, nós vamos fazer 58 centros desse para o estado do Acre, para que o nosso produtor rural, ele venha, ele tenha onde ficar, ele tenha onde guardar o material dele
e a partir daí ele tem a dignidade, porque às vezes ele fica jogado na casa de um, de outro, não tem como voltar no outro dia. Nós queremos ver o Acre crescendo economicamente. Tudo que eu tenho está investido aqui. Eu sonho e acredito com o Acre melhor. Hoje o Acre vive o Brasil como um bairro distante, uma periferia. Porque caminhão vem para cá cheio e volta vazio. Estive com o Paulo do Mapa. Hoje, se você não sabe, a partir do mês que vem, o Araújo, que hoje está lá o morango a 80, 60 e poucos reais, nós vamos conseguir comprar o morango aqui no Peru agora a 5 reais, 6 reais. Vai chegar aqui, com imposto, com tudo, deve ficar quase metade do preço. Esse é o nosso trabalho. E no Senado a gente consegue ajudar mais. Ok. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Aguarde 2 minutinhos só e continue com a gente. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo o deputado federal Eduardo Veloso, pré-candidato ao Senado pela União Brasil. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Deputado, o seu partido até um dia desse tinha 2 senadores, Márcio Bittar e Alan Rick. Márcio Bittar agora está no PL. O Alan Rick, nos próximos dias, já anunciou vai para o Partido Republicano. Márcio vai para a reeleição, o Alan Rick vai tentar o governo. Como é que fica agora? Porque o seu partido ainda tem um deputado federal que vai assumir no mês que vem a presidência regional do partido, que é o deputado Ulisses Araújo, que ainda não disse publicamente se vai disputar a reeleição ao Senado. Não deixou bem claro isso. Se ele optar por ser candidato também ao Senado, como é que vai ficar essa disputa interna? Já existe a disputa interna. Já, vou falar em primeira mão aqui para você. Tá? Ela não foi externada ainda, né? Estivemos lá no partido, eu já havia sinalizado para o partido que seria pré-candidato a senador. O partido tem interesse, sim, na cadeira de Senado, tá? Estou externando aqui para vocês. E aí eu fiquei surpreso porque o presidente Rueda me falou que o Ulisses também quer ser candidato ao Senado. Só que ele quer ser candidato ao Senado com alguns poréns, né? Que é coisa interna nossa. Sim. E o meu não tem porém, né? Eu estou decidido, nós andamos, conversamos com a população, conversamos com... Então, assim, é uma decisão que o partido terá que tomar. Nós tivemos agora terça-feira passada, lá no partido, eu, Ulisses e o presidente, e nós teremos uma próxima conversa daqui 45 dias para definir o rumo do partido. Não dá para o partido, como é que eu falo para você, não se posicionar agora. Sim, o Brasil inteiro já está posicionado, sim, o próprio Antônio de Rueda falou. Então, assim, nós temos que chegar ali naquele momento em alguma decisão para que a pessoa possa ter a tranquilidade de trabalho. 2 perguntas em uma só. O que pesou, então, para ele ser indicado como presidente, já que o senhor também é deputado? A outra, uma vez presidente, certamente ele terá, em tese, mais forças no partido. Isso não é minha preocupação. Eu acredito muito no diálogo. Eu sempre sou uma pessoa moderada do diálogo, da conversa. Não acho que usar o poder de cima para baixo seja a melhor solução. E não acredito que o partido vá fazer isso, né? Em relação... A primeira pergunta. O que pesou para ele ser isso, então, assim, presidente? O que pesou para ser presidente? Não, isso já... Ele, como foram eleitos, o Alan Rick é o nosso presidente. Isso. Com a saída dele ida para o Republicanos, automaticamente ele sobe para a presidência. Foi o que foi me passado lá. E até me falaram que eu irei virar primeiro vice. Ele quem me falou foi o próprio Ulisses. Eu também não estava sabendo. O Fábio continua sendo o secretário.
Eu não sei a Meire, qual seria, eu acho que a segunda vice, eu não sei como está hoje essa formação do partido. Ô, senador, Só deputado. um minutinho, que agora senão não passa. Senador, é o seguinte: o seu partido, apesar da sua presença, da presença do Ulisses, que vão remanescer, ainda é um partido pequeno no Estado como um todo. Não tem maiores lideranças assim pelo interior, notadamente. Liderança são vocês. Eu soube que vocês irão fazer, coligação é proibido, mas irão fazer Federação. o ajuntamento, para melhor falar para a população, permitido pela legislação para as eleições agora de 2026. Por exemplo, fala-se no União Progressista. Republicanos, né? E em outros partidos, até mesmo o MDB. O que há de real nesse sistema de, digamos assim, de delegação, Hoje, o que tem de real mesmo é a federação entre União Brasil e o PP, né? Um é o progressista, o outro é a União Brasil, que vai virar a União Progressista. Isso praticamente está batido o martelo, já tem o estatuto, falta apenas a homologação no TSE ou no TRE, no TSE, eu acredito que seja no TSE. Mas é algo que não tem mais volta. Não, eu acredito que já está batido o martelo e não tem. Ou seja, o PP e a União farão parte de uma mesma coligação por 4 anos. Deputado, E aí, só uma observação, e aí se torna um partido muito forte aqui no Maranhão. É o maior partido, É o né? maior partido. Esse é o maior partido. E se você for o candidato dessa coligação, A candidatura já nasce muito a forte. candidatura já nasce muito forte, sem dúvida nenhuma. deputado, o artigo 2º da nossa Constituição determina que nós temos 3 poderes. Na ordem de poder vem o legislativo, o executivo e os judiciários. E nessa rigorosa ordem. E nessa mas diz que eles devem funcionar independentes e harmônicos. Em harmonia. E eles estão funcionando independentes em demasia e desarmônicos em demasia. Aí, nós temos a prova disto, as nossas 2 casas legislativas principais, o Senado da República e a Câmara dos Deputados, dando-nos os piores exemplos de harmonia. A prova disso, a Câmara aprovou a PEC da imunidade parlamentar com quase 400 votos, e o Senado, que é a casa revisora, já na Comissão de Constituição e Justiça, derrotou por 20 votos a 0. O senhor hoje pretende chegar ao Senado, que é a Câmara Revisora. E nós estamos diante da seguinte situação. Dado essa desarmonia dos poderes, e o Senado detendo o poder de revisar as decisões da Câmara, em alguns estados, nacionalmente interessa mais para os partidos eleger senadores do que os próprios governadores. Interessa às correntes políticas nacionais muito mais eleger os 2 senadores do Amapá, ou de Roraima, ou do Acre, ou desses estados menores, do que os próprios governadores.
Aí a minha pergunta: o senhor está preparado para compor esta Câmara Revisora na condição de senador, respeitando efetivamente a harmonia e a independência dos poderes? Com certeza, Narciso. Eu já faço isso hoje na Câmara, né? Eu acredito muito que o que está acontecendo, dessa interferência que você mesmo falou, e aqui eu vou dizer em dados para você. Eu tive acesso a uma pesquisa, eu não lembro qual instituto, há uns 4 meses atrás, 86% da população não está satisfeita em si com a classe política. Que nós somos aí milhares de políticos. Mas 74% da população não está satisfeita com o STF. 74%. Com quem? Com o STF. Talvez devido a essa também interferência dos poderes. Acredito que isso muito está surgindo, essas interferências, tudo devido à polarização que existe. E a polarização faz com que a pessoa recorra ao STF para tomar decisão para um lado ou para o outro, que no passado foi de um lado e no presente aparentemente está para o outro. Então, isso é uma resposta, né? Os poderes, a partir do momento que um vai interferir no outro, vão tentando dar umas respostas através de mudança de lei de alguma forma. Eu acredito que isso que tenha acontecido na PEC das prerrogativas, que hoje não existe mais, o Senado acabou e a vida para frente. Olha, senador. Osmir, você faz a pergunta na virada do Pois não. tá bom? Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do Tribuna Livre de hoje, recebendo o deputado federal Eduardo Veloso, do União Brasil. Até já. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Tribuna Livre recebendo o deputado federal Eduardo Veloso, do União Brasil, pré-candidato ao Senado. Deputado, rapidinho, antes de responder a pergunta que o Osmir vai fazer, o senhor já conversou com o governador sobre a sua pré-candidatura? E se conversou, qual foi a reação dele? Eu vou lhe falar exatamente como é que foi, Muniz. Depois de ter recebido alguns convites e andado, né, eu fui ao escritório do governador. E quando eu cheguei lá no escritório, ele sempre chamou e chama a Rejane de minha deputada. Eu quero que você seja minha deputada federal. E A Regiana é sua esposa. minha esposa. Ele sempre falou isso. Ela é minha deputada, e sempre estimulou ela a sair deputada. E eu, sempre calado, que eu estava para a reeleição. E neste momento, eu já sabendo que ele ia falar isso, né? Eu fui lá para falarmos 2 assuntos, e um desses era para perguntar se teria algum impedimento da parte dele eu ser pré-candidato a senador. E quando ele falou, e aí, como é que está a minha deputada? Eu falei, olha, um dos assuntos que eu quero tratar aqui com você é justamente esse. Ela talvez seja candidata, nós vamos avaliar, mas aqui eu quero lhe falar que eu estou decidido e você pré-candidato ao Senado. A resposta dele disse, eu sempre soube, você tem que batalhar, você nunca escondeu isso, que você tem essa capacidade, estão lhe chamando, então nada mais legítimo. Da minha parte não tem problema nenhum, não tem sanção, não existe nada. E foi essa a nossa conversa, essa é a primeira conversa. Eu tive 2 conversas com ele. Era mais ou menos essa que eu só queria ouvir. E a segunda, e a segunda conversa é o que ele falou no Bar do Vaz. O que ele falou lá? No Bar do Vaz, ele falou que nós teríamos que
aqui à direita, depois ter uma composição e se entender, né? Ah, perfeito. Osmir. O Narciso, no início do programa, ele colocou sobre o processo de desarmonia dos poderes, fato não previsto na Constituição. E a população brasileira hoje tem ciência, apesar, muitas vezes, do pouco conhecimento que tem da Constituição, e que ministros, eu não vou nem nominar ministros, alguns, são constantes em violar a Constituição que nós participamos, eu e Narciso. Dão a interpretação que eles bem entendem. Diz que no judiciário hoje, cada ministro tem uma Constituição na cabeça. A sua própria Constituição. Cabe ao Senado aprovar o nome indicado pelo presidente para ser ministro do Supremo e cabe ao Senado, quando esse ministro viola a Constituição ou comete crime grave, cabe ao Senado julgá-lo. No entanto, apesar de 41 assinaturas de senadores apoiando a abertura de um processo de impeachment contra o ministro, o presidente não coloca na pauta um regimento que, no meu entender, é equivocado. É muito poder um presidente, em detrimento dos outros senadores, você tem de 81, 41, quer dizer, a maioria, coloca um projeto, deveria haver no regimento a obrigatoriedade do presidente colocar na pauta. Então, muitas coisas, eu não digo nem para fazer o impeachment. Para entrar em discussão, né? Para dar um puxão de orelha. Qual a causa desses presidentes nunca terem tomado uma posição, né? E olha que aquele voto do ministro Fux foi um dos votos tecnicamente mais perfeitos que eu, no meu ponto de vista, já vi sobre aquele assunto. Bem, qual é a causa do presidente? Ele tem algum rabo preso ao Supremo? O que você acha que acontece? Osmir, boa pergunta. Então, assim, nós, no Senado, nós não iremos fugir do debate. Então, o porquê eu não sei lhe falar. Mas eu sei lhe falar que nós só vamos mudar essa realidade se o Brasil passar a investir em educação e distribuição de renda. Uma população sem consciência e sem renda, ela sempre vai ser levada. Seja por TV, seja por rádio, seja pela mídia, ou seja por algum discurso que, às vezes, muitos que têm um pouco de conhecimento sabem que não tem condição de ser, e a população, às vezes, se agarra num milagre que não vai acontecer. Então, essa é a saída do Brasil. Acredito muito nesse reposicionamento das casas a partir de uma próxima legislatura. Por que isso? Porque nós precisamos debater internamente, e aqui você citou bem, o regimento interno. Por que a CPMI sai? Vocês sabem dizer por que a CPMI sai? Porque ela não precisa, ela é obrigatoriamente, tendo assinatura, ela vai ser instaurada. Isso. Então, se algo é a maioria, se o Senado representa a população, se a Câmara representa a população, teoricamente, se eu tenho a assinatura da maioria, eu não precisaria de um presidente para ser colocado em pauta. Então, assim, acredito, isso sim passa a ser mais democrático, né? Acredito nessa condição de uma revisão das próprias leis da casa. E eu acredito que isso facilitaria até a não exposição de parlamentares perante a uma situação A ou B. Mas rapidinho, só Osmir, só um minutinho. O Osmir é congressista, o doutor Narciso também sabe disso. Em casos específicos, e esse é um deles,
há previsão constitucional e regimental para não impeachment o presidente, mas afastá-lo da presidência ou destituí-lo do cargo. A maioria simples. E aí? Mas é um... Porque ele estaria, mas tem nesse caso, trâmite incomodando. que não consegue... Atrapalhando o trabalho da Não casa. é tão simples. Se fosse, já teoricamente, teria acontecido. Não é O tão simples. deputado, Senador, não, meu deputado, tem algo errado no meio deste caminho. Cecília Meirelles dizia que todo destino, na busca de todo destino, nós vamos encontrar a sabedoria dos sábios e a burrice dos vermes. Os nossos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, o poder judiciário, um ministro do nosso Supremo, que me entristece muito ver essas agressões aos ministros do Supremo. Até porque não tem substituto para o Supremo, do ponto de vista de justiça. Se você me disser que o ministro Alexandre de Moraes, o Xandão, está aparecendo em demasia, é verdade. Mas acontece que ele está lá no Supremo com a aprovação do Senado. Não foi apenas a vontade do então presidente de Temer em fazê-lo. O nosso procurador-geral da República, o atual, foi eleito com quase 80 votos dos senadores. Hoje os senadores estão contra o presidente da PGR que eles próprios indicaram. Por quê? O poder judiciário é um poder inerte. E quando provocado, ele tem que responder. Um ministro do Supremo diz, vamos processar fulano e tal, nem o presidente do Tribunal de Justiça do Acre, vamos processar fulano e tal, ele espera uma denúncia que venha do Ministério Público. É isso que tem que ser entendido. mas tu acha que na prática está sendo assim, Narciso? Não, doutor, eu não sei, eu só sei que a legislação determina que seja assim. Sim, é isso que eu digo, nós estamos falando sobre o atropelamento da legislação. Então, aí tem a célebre frase de Rui Barbosa. O Supremo é o órgão do poder que tem o direito de acertar e errar por último. Claro que muitas das decisões do Supremo têm desagradado a esta nefasta polarização de conta de política que tomou conta do Brasil. Desde que o Brasil virou bolsonarista ou lulista, que nós continuamos atolados nos mesmos erros. Então, deputado, eu espero que em lá chegando no Senado da República, quando você tiver de votar para aprovar os cargos que são de responsabilidade do Senado, procure votar naqueles que você, de imediato, não venha se arrepender. O exemplo do atual PGR é catedrático. Faz 5 ou 6 meses que ele foi eleito o Procurador-Geral da República e hoje os bolsonaristas o odeiam e os bolsonaristas o odeiam e os lulistas o adoram. E já foi assim o inverso. Então isto é o que deve acontecer, aí sim, para que nós tenhamos o equilíbrio desejado entre os nossos três poderes. Assim? Concordo. Pegando aqui uma deixa do Osmir, no passado os bolsonaristas gostavam e hoje os lulistas gostam. O que nós temos que ter é sair dessa polarização e nós termos pessoas lá que não é que vai agradar A ou B, é que todos tenham consenso, ou pelo menos a grande maioria, independente de ser de direita ou de esquerda, falar assim, não, esse ministro, esse procurador,
ele representa mesmo porque ele está seguindo a legislação. E hoje nós não temos esse consenso, entendeu? Senador, eu vou lhe fazer uma sugestão. Faça, meu amigo. E aí eu faço a minha culpa, minha máxima culpa, né? E esse aqui também, não sei se pensava igual. Eu acho que para ser ministro supremo, somente juiz de carreira. Ele pode ser da primeira instância, pode ser da segunda instância e pode ser da terceira instância. É impossível, estude isso. Chama os especialistas na área para fazer uma PEC, um projeto de emenda constitucional, para se alterar isso. Somente juiz de carreira. Não pode ser o amigo de infância meu, o meu advogado, entende? O amigo do amigo do meu amigo. Essa esculhambação no Brasil está existindo. E sempre existiu, aliás. Então, se for juiz de carreira, primeiro é alguém vocacionado para a justiça. Segundo, é alguém que fez concurso público. Terceiro, é alguém que se preparou nas escolas preparatórias de juízes para exercer a função. Muita gente critica a questão do Fux, mas o Fux é o único juiz de carreira que tem lá dentro. E o único que, no meu entender, deu o voto mais desmoralizado de todo esse processo. E eu vou lhe explicar, Muniz. O Fux já havia condenado 2.000 dos participantes do 8 de janeiro e acabou inocentando o Jair Bolsonaro. Não, Jair Bolsonaro não. Ele pediu a nulidade do Viu, doutor, mas processo ele condenou aqueles por tentativa de abolição, a violência. Não foi por tentativa de golpe, não. Foi em 3 crimes. Ele não votou em nenhum em golpe de Estado. Não, nenhum. Nenhum golpe Osmir, de nós Estado. estamos chegando ao final do programa. Eu sei, mas é uma sugestão que eu lhe faço, senador, para mandar estudar, pelo pessoal da área, não é médico, manda o pessoal da área e apresento uma PEC dessa que pode ter certeza que terá um apoio enorme da própria população face essas indicações e a omissão do Senado. Aí eu concordo. Está acontecendo o que está acontecendo hoje. Nós temos que colocar lá juízes de carreira e não políticos. Político tem que ser no legislativo ou no executivo. Legal. Não é isso? Osmir, suas considerações finais. Estamos chegando ao final. Bem, eu só quero agradecer a presença do nosso senador, que tem honrado o seu mandato, que tem feito um mandato que nos representa, pelo menos a mim você me representa. Obrigado. E não é por você ter me operado, não, viu? É porque você é uma pessoa consciente. Eu lhe desejo muito sucesso, se eventualmente der certo a sua candidatura ao Senado, e notadamente se for pela União Progressista. Você já leva aí 60% de vantagem sobre os demais candidatos. Legal. Né? Então, tudo de bom e um prazer revê-lo. Doutor Narciso. Bom, eu particularmente sou decepcionado com a nossa anarquia político-partidária. Nunca vi uma coisa tão malajambrada quanto o nosso sistema. O nosso partido, o nosso país chegou ao ponto tal, deputado, que nos Estados Unidos, o nome de quem vai ser o futuro presidente da República, ninguém sabe. Mas sabe que será um elemento do Partido Republicano ou do Partido Democrata. Porque há 140 anos que só presidente desses dois partidos consegue chegar lá. Aqui no nosso país, nós estamos vivendo um dilema atroz. E eu quero, mais uma vez, reafirmar um bando de puxa-saco que existe no nosso Estado, que diz que eu virei lulista.
Diz, Narciso. Dizem que eu virei lulista. Quando eu era o único anti-Lula, quando quase todos viviam puxando o saco do vianismo aqui no Acre. Isso é verdade. Verdade. Viu? Então, aí isso o que é que nos acarreta? Se você imaginar que eu estou comprometido em votar no Lula para presidente na sua 4ª eleição, está enganado, não tenho esse compromisso. E digo isso de forma franca e absoluta. Mas eu estou vendo praticamente a 4ª vitória do Lula num partido que é o 10º mais apreciado do Brasil. E isto por quê? Porque cada um desses partidos, inclusive o União União Progressista. Progressista, o PP, o Republicano. PSB, se esfarinharem e estão perdendo, se não já perderam, a oportunidade de ter um candidato à altura de disputar a presidência da República e ganhar do próprio Lula, que é o governador de São Paulo, que está encabrestado num sistema viciado que está nos levando para o desastre. Era isso que eu tinha a dizer. Doutor Eduardo, foi um prazer recebê-lo aqui. O senhor, como sempre, enalteceu, engrandeceu o programa. Boa sorte ao senhor nesse novo desafio, ok? Obrigado, Muniz. Parabéns pelo trabalho também. Quero agradecer a todos, desejar a todos uma boa noite. Eu sou um sonhador, tenho muita esperança, sim, de ver o nosso Brasil melhor, o nosso Acre melhor. Me sinto preparado e aqui foi mais uma oportunidade de nós mostrarmos o nosso trabalho e de alguma forma, dizer à população que podem contar com o deputado Eduardo Veloso. Nós sempre estamos aqui à disposição do nosso Estado. Obrigado, Muniz. Deputado não, senador. Pré-candidato a Senado. Em tempo de registrarmos aqui a presença do João Ricardo, quem mais, João, aqui que está aqui? Tiago Cabral, quem mais? Nosso Dr. Robson, Dr. pergunte ao Robson. Robson. E aos demais integrantes aí da equipe, da Márcio. assessoria do Dr. Eduardo Veloso. Com Márcio essa- Nunes está aí na minha frente, com não essa tem como proposta esquecer. que Muito eu obrigado quero- a todos pela audiência, Só um boa minutinho noite. aí, só um Opa, minutinho aqui. Questão de ordem? Aqui. Não. Você diga. Depois do programa eu falo. é? Beleza, então. A gente volta então amanhã, aliás, amanhã não, amanhã com o Boa Noite Rio Branco, porque o Tribuna Livre só volta na próxima segunda-feira. Muito obrigado a todos pela audiência e até lá, se Deus quiser.